eu era muito rebelde, incrédulo, durão, não queria saber de Deus. Eu não estava nem pensando em Deus naquela noite. Eu fui para terminar a quem eu fui devolver o dinheiro, e disse para a pessoa que ela podia, se quiser, me denunciar, que eu estaria disposto a... Mas a pessoa não quis fazer a denúncia, aceitou o dinheiro de volta, ficou admirado, nunca vi um ladrão arrependido, né? Imagine ter tudo o que muitos almejam: um bom emprego, carro, moto, faculdade, amigos e uma vida social ativa. E, ainda assim, sentir-se vazio ao ponto de questionar se a vida vale a pena. Essa é a jornada transformadora do pastor Augustus Nicodemos, um homem que, em um passado distante, afastou-se da fé e enfrentou seu ponto mais sombrio, até o momento em que sua vida tomou um rumo inesperado e definitivo. Fique conosco para descobrir como uma única noite mudou tudo, levando-o a redescobrir sua fé e propósito. Nem sempre, Augustus Nicodemos foi o pastor que conhecemos hoje. Embora frequentasse a igreja, seu espírito rebelde o levou a explorar os prazeres e perigos do mundo. Com o tempo, envolveu-se em experiências cada vez mais sombrias, que o distanciavam cada vez mais de Deus, e o que parecia ser uma vida repleta de sucesso e realização logo mostrou-se insatisfatória. Com uma família presente, estabilidade financeira e conforto, ele tinha tudo o que se poderia desejar. No entanto, aos 23 anos, começou a sentir um vazio que o consumia profundamente, levando-o a questionar o sentido da própria vida. Foi então que ele fez algo inesperado que mudou tudo. Fique até o final para acompanhar os momentos mais impactantes dessa história, uma trajetória poderosa de rebeldia à redenção, e descubra como Nicodemos reencontrou a paz e o propósito que mudaram sua vida para sempre. A gente entrou no carro para ir para a igreja e ela perguntou: cadê sua Bíblia? Que a gente tinha que levar a Bíblia, né, para lá. E eu não trouxe, não quero, vai buscar, você tem que entrar em casa e buscar. Eu tentei entrar em casa e era daquelas portas antigas de vidro, né? De alguma forma eu não consegui, fiquei com tanta raiva que deu um na porta. E minha mão atravessou o vidro e até hoje eu tenho uma cicatriz aqui, quase que eu perco esse... Consegui o que queria, não fui para a igreja, mas fui parar no hospital para costurar isso aqui. Eu era muito rebelde. E minha mãe, eu sou fruto das orações de Dona Betinha. Ela hoje tem 96 anos, e é testemunho da graça de Deus, de uma mulher fiel. E eu creio que as orações dela, a insistência dela e a educação que ela me deu foi a base. Depois em um outro momento, né, se a gente continuar falando sobre isso, vou dizer como é que eu me desviei e ela me trouxe de volta. Se alguma coisa eu tenho podido contribuir, sem dúvida o fundamento é a educação que eu recebi em casa. Ainda que só dela, não do meu pai. Se dependesse do meu pai, eu teria sido o que ele era, advogado, ou engenheiro, um médico. Sempre o foco era isso aí, né? Queria o melhor para o filho, que o filho tinha que estudar. Focava no profissional e nada no espiritual. Não tinha, ninguém nunca passou na minha cabeça, nem de ninguém da minha família. Por que pareça, eu frequentava uma igreja muito boa, que tinha uma excelente influência sobre mim. Minhas amizades eram todos os jovens da igreja. Namorei meninas da igreja. Então, eu não tinha influências negativas. A coisa nasceu mesmo no meu coração quando eu queria experimentar o outro lado. Foi mais ou menos assim. Eu cresci minha vida toda na igreja, mas eu quero por mim mesmo descobrir o que é que tem do lado de lá. Aquela curiosidade. Aquela curiosidade. E aí, lentamente, eu comecei a parar de frequentar a igreja. Eu creio que o ponto assim que marca o desvio mesmo foi quando, aos 17 anos, meu pai me mandou para cá para estudar. Então, eu vim fazer o high school, o último ano. Mas era um programa de troca de estudantes e a gente não tinha muita escolha, não é? Pegava o que oferecia. E lá tinha uma família que queria adotar por 6 meses um estudante brasileiro. Lá eu não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha pastor, não tinha ninguém. E aí um ambiente extremamente secularizado, apesar de ser uma cidadezinha muito rural e conservadora. Aí foi quando fumei me embriaguei pela primeira vez, comecei a fumar, comecei a praticar imoralidade. Foi lá o início das experiências de prostituição. Voltei pro Brasil completamente diferente do que tinha saído. E aí já não ia mais pra igreja, e aí comecei a me juntar com uma turma da pesada mesmo, turma que andava de motocicleta. Eu sempre andei, né, de motocicleta, sempre amei isso aí. E dessa feita a gente tinha uma turma da pesada mesmo, de fazer coisas que eu tenho até vergonha de dizer, que ia desde... na cidade dando tiro. É alguma coisa que não tem uma causa direta, não tem uma relação direta de causa e efeito. O que é que acontece? O meu pai era uma pessoa que não tinha se desviado. Tinha se desviado feio da igreja, né? Eu tenho que dizer, ele, apesar de ser um homem que havia se desviado mesmo, mas ele continuou abençoando a família, sustentando, nunca faltou nada. Tá certo? Mas a minha família, o casamento dos meus pais não havia, era de fachada, né? Eu fui criado somente pela minha mãe e, mesmo assim, apesar de ter crescido num lar que não era o lar ideal, não era,
aqui estou eu, crente, em Jesus. Compensação, eu conheço pessoas que criaram seus filhos nos caminhos de Deus, levaram para a igreja e tudo mais, e ainda assim os meninos se desviaram. Então, eu creio que está muito aí em condições e caminhos que fogem à nossa compreensão. De qualquer forma, eu sempre digo para os pais, crie os seus filhos no caminho do Senhor. Mas saiba que você, por mais diligente e aplicado que você for em ensinar o evangelho aos seus filhos, você só vai alcançar o ouvido dele. Quem alcança o coração é o Espírito Santo. Então tem que lembrar disso. E sabe por que eu insisto nisso? Porque muitos pais levam uma culpa muito grande, eles carregam um fardo. Meu filho se desviou, o que é que eu fiz errado? Errar todos nós erramos. Não tem família, não tem pai e mãe que não erre na criação dos filhos. Mas a decisão de permanecer no evangelho ou cair fora vai ser sempre do filho. Eu converti aos 23. 23 anos. Eu tinha 23 anos, foi em 1977, isso aconteceu. Naquele ano eu comecei a ter uma crise existencial com respeito ao significado da vida. E aquilo veio, Karina, apesar de eu ser um rapaz que tinha tudo o que alguém da minha idade poderia ter. Meu pai era muito bem sucedido financeiramente, a gente vem de uma classe média alta lá de Recife. Meu pai me deu um carro, me deu uma moto. Eu tinha um trabalho na prefeitura do Recife que ele conseguiu para mim. Eu tinha feito engenharia elétrica, não tinha gostado, estava fazendo desenho industrial. Tinha namorada, ia para boate, fazia viagens, tinha dinheiro. O que você imaginar que um jovem nessa faixa de 19 a 22, 23 anos de idade podia querer, eu tinha. Mas quando bateu os 23 anos, veio um buraco no coração. O que não preenchia com nada. Velocidade, sexo, som, música, vaquejada, que às vezes juntava a turma e ia lá pro interior de Pernambuco para ver vaquejada, né? Tudo, nada daquilo enchia meu coração. E eu cheguei ao ponto de pensar em tirar Meu pai tinha eu tinha feito o serviço militar, eu sabia usar uma arma. Eu fiz serviço militar aos 18 anos, saí como segundo tenente da reserva. E naquela noite de setembro de 1977, eu cheguei em casa na motocicleta, parece que eu estou vendo o filme. Estacionei na entrada de casa, subi para o primeiro andar da casa, era uma casa que tinha o primeiro andar em cima, todo mundo morava em cima, e o resto da casa, a sala, a cozinha, tudo era embaixo, aquele tipo bem tradicional. E eu fui direto na cômoda do quarto do meu pai, onde eu sabia que ele guardava na gaveta das meias. Ele não estava lá? Não estava. E, na verdade, eu pensava que não tinha ninguém em casa. Mas quando eu entrei no quarto, quem estava lá? Dona Betinha. E ela estava lá lendo a Bíblia, fazendo a devocional diária dela, né, que ela fazia assim. E aí, quando ela me viu, ela percebeu que eu estava transtornado, eu estava bem lúcido, mas desesperado. Totalmente desesperado da vida, não queria mais viver. E aí, quando ela viu, ela me chamou, pediu para eu sentar ao lado dela e perguntou o que estava acontecendo. E aí eu comecei a chorar. Disse que a vida não tinha sentido mais para mim, que eu queria morrer, que vinha para tirar realmente a minha vida. Ela disse, vamos orar. Por que você não ora, Augustus? Eu disse, por que você não ora? E aí eu orei pela primeira vez, de verdade. Elevei meu coração aos céus, a Deus, e senti que alguém lá do outro lado me ouviu. Ali ao lado dela, sentada ali na beira da cama, levantei o coração diante de Deus, chorando como uma criança que não sabe dizer o que ela quer em palavras, mas que a atitude reflete. E Deus entendeu o que tinha no meu coração, caiu um fardo de uns 200 quilos de exagero, histórias bíblicas, versículos decorados, tudo isso voltou, como se eu nunca tivesse saído, voltou. Aí eu disse, mãe, Deus me ouviu. E ela chorou, se abraçou comigo. A partir daquele dia eu procurei minha gangue, minha turma, e disse, olha, eu tô fora. Eu agora sou um crente. Eles riram, fizeram piada, fizeram aposta, dizendo assim, vamos ver, quanto tempo, né? Quanto tempo? E 45 anos quase já, né? Faz quase isso aí de conversão. E pronto, e a partir dali, eu só tinha uma coisa na cabeça, Karine. Eu precisava falar daquele Deus que em Cristo tinha perdoado meus pecados, me recebido de volta, me dado a vida eterna. Eu não tinha mais nenhum propósito na vida. Nada muito bonito, não. Eu precisava de uma experiência como essa, porque eu era muito rebelde, incrédulo, durão, não queria saber de Deus. Eu não estava nem pensando em Deus naquela noite. Eu fui para terminar minha... Os amigos tinham falado assim, vamos levar você para um terreiro aqui, dar um passe. Outros recomendaram mais fortes. Todo tipo, a namorada de vinho com as ideias que elas tinham, o que é que podia melhorar e tudo. E nada daquilo me satisfazia. Aquela noite, o Deus que eu fui ensinado, o Deus que foi criado, ouvindo falar dele, aquele Deus me ouviu e mudou minha voz. Dia seguinte, larguei fumo, prostituição, as namoradas, acabei com tudo, né? Foi bem radical. E como todo novo convertido, né, no início eu era radical demais, né? Fui quase que pro outro lado, né? Extremo assim aí eu comecei a querer converter minha família toda, mas assim, né? Vocês vão pro inferno, era tudo verdade, mas não tinha ainda o jeito, o amor, né, como para fazer esse tipo de coisa. E eu quase que obriguei o meu irmão mais novo, né? Que nós éramos 5, né? Eu quase que obriguei o irmão que vem depois de mim a se converter, né? Falei para ele, você tem que se converter, se ajoelha aqui, ore comigo, e o bichinho, coitado, né? Não sabia nem o que estava fazendo. Rapaz, e ele fez, né? Mas não aconteceu nada, né? Porque ele aqui ele fez forçado por mim, né? Mas foi muito, muito difícil no começo, até realmente depois, acho que levou mais ou menos um ano, Karina, até que
eu começasse a equilibrar as coisas, começar a entender como é que funciona, que se por um lado eu tenho que estar cheio de zelo, de gosto pela palavra de Deus, ousadia e coragem, por outro, tenho que saber que Deus tem o tempo e o modo dele, e que eu preciso dizer a verdade em amor. Tenho que ganhar as pessoas e não assustá-las com o evangelho, embora é verdade que existe a condenação eterna, mas falar da glória de Deus e da graça de Deus em Cristo Jesus. Levou mais ou menos um ano até que finalmente os pastores que eu estava frequentando, né, da igreja que eu frequentava, eles percebessem a vocação, né? E aí eu comecei a falar, a pregar, e aí fui encaminhado para o seminário e segui a carreira normal dentro da igreja presbiteriana, não é que aqueles que se sentem chamados para pregar